Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui prosseguindo, com essa série de mensagens. Nós vamos para a parte 31 desse tema. E hoje eu vou falar de uma frase que é bastante conhecida por todos, às vezes por alguns falada só por falar, como uma, vamos assim dizer, um modo de expressão, força do hábito, que é a famosa frase "se Deus quiser". Você já deve ter ouvido várias vezes as pessoas falando, citando essa frase, talvez até você já citou, E talvez você me pergunta, mas o que isso tem a ver com a Bíblia não diz? É o que muitos crentes, às vezes, não gostam dessa frase, Às vezes tem muitos crentes que acham essa frase, vamos assim dizer, derrotista, Aquela frase, deixa eu só ajeitar aqui. Acha essa frase fracassada, derrotista, Acha que a gente está confessando, vamos assim dizer, o fracasso, Quando a gente fala se Deus quiser, se Deus permitir. Às vezes tem crente que não gosta dessa frase, Às vezes tem crente que até fala assim, não, porque tal dia eu vou estar lá e Deus quer que eu esteja. E nós vamos entender pela Bíblia, será que é isso mesmo que a Bíblia diz, Por isso que, pelo Espírito Santo, eu decidi incluir esse versículo bíblico nesse tema, porque tem muitos crentes que não compreendem isso, Às vezes o crente fala assim, segunda-feira eu vou estar lá em nome de Jesus, Deus quer que eu esteja. Até segunda-feira, Deus quer. Até segunda-feira, em nome de Jesus, eu vou estar lá, Às vezes a pessoa acaba usando até o nome do Senhor Jesus em vão, Sem saber que está falando algo antibíblico, E é justamente o que o Tiago, capítulo 4, começando no versículo 13 até o 15, é justamente isso que ele vai nos ensinar, E é uma coisa que eu sempre falo, meu amigo e minha amiga, nos cultos que eu prego. Talvez você, nesse vídeo, nesse canal, já deve ter me ouvido falar isso. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. Às vezes tem gente que fala assim, vira essa boca para lá, eu tenho que viver muito, Mas a pessoa não percebe que é bíblico isso, A Bíblia conta a história de um rico, que ele fazia planos para esse mundo, Jesus contou essa parábola de um rico que fazia planos para essa vida. Aí, Jesus ele diz, louco, hoje pedirão a tua alma, e para quem é? Então, às vezes tem pessoas que ela focaliza muito nas coisas dessa vida, Às vezes fica até ansiosa pelo dia de amanhã, mas a pessoa não entende que hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar. Quantas pessoas que eu não conheci, que conversaram comigo pela última vez, meu próprio pai mesmo, meu finado pai, já vai fazer um tempinho que meu pai se foi, e eu me lembro da última frase que eu falei para o meu pai. Eu falei para ele, cria juízo, que meu pai ele bebia muito, E a última vez que eu falei para o meu pai foi para desejar Feliz Natal e Ano Novo. Eu não me lembro de que ano que foi, faz muitos anos isso. E eu falei para ele, cria juízo, para com essa bebeção e tal.
E depois disso eu só fui ver meu pai em coma, né, no hospital. Passou o dia do Natal no hospital e de tardezinha ele veio a óbito, a falecer. Então, e quantas irmãs, até da igreja que eu faço parte, que eu conversei com ela num dia, e no outro dia eu fiquei sabendo que a pessoa já não estava mais entre nós. Na igreja que eu faço parte aconteceu até algo inusitado, né? Que teve um rapaz da nossa igreja que faleceu, né, num domingo, e tinha uma irmã da nossa igreja que estava no velório desse rapaz. E quando foi no outro domingo, quem estava dentro do caixão era essa irmã. Então, meu amigo e minha amiga, a nossa vida é assim. Você não, quando você fala se Deus quiser, se Deus permitir, você não está confessando o fracasso. Pelo contrário, você está entendendo que a sua vida aqui, ela está nas mãos de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Outrora, quando eu conheci a minha esposa, pouco tempo de casado, me lembro outrora que eu fui passar o Natal na casa da minha finada sogra, né? E a gente conversou, festejou, né? Confraternizou. É claro que eu não acredito no Natal, mas assim, pelo fato de ser um feriado, né? A gente se reunia. E eu me lembro da gente rindo com a minha sogra, conversando com ela tal, e de repente a sogra sofreu um AVC, ficou por mais uns, se eu acredito, se eu não estou enganado, ficou uns 2 meses, né, no hospital, internada, e veio a óbito também. Então, meu amigo e minha amiga, a nossa vida é assim. Um amigo meu que eu admirava muito também, que me ajudou muito no momento assim difícil que eu passei, né, eu fiz uma cirurgia de uma hérnia e eu tive que ficar 1 mês, né, em casa de repouso. E esse irmão, que é o irmão da nossa igreja, uma pessoa que eu falo com muita saudade dele, uma pessoa que faz falta, né? Esse irmão, ele me ajudou bastante, me levou para cima e para baixo, porque eu estava de cirurgia, né? Não podia ficar andando muito. Esse irmão me socorreu, ficou comigo no hospital, né? Quando eu falo me socorreu, é que ele me ajudou, me levava para um lugar, para o outro, para fazer meus afazeres. E de repente esse irmão ficou cego, paralítico, e já não falava mais quase, ficou internado e também veio a óbito. Então, a nossa vida é assim, meu amigo e minha amiga. A nossa vida está diante de Deus. Hoje eu posso estar falando com você através desse canal, e amanhã ou depois eu posso não estar, né? Por isso que a nossa vida com Deus, ela tem que estar em dia. Ela tem que estar em dia. Às vezes tem muita gente que hoje tem um pensamento muito materialista, se preocupa muito com as coisas desse mundo, dessa vida, e se esquece que essa vida passa, né? Quantos famosos aí que já não faleceu, né? A gente vê aí na mídia, Silvio Santos, Gugu, Liberato, cantores aí famosos que você conhece aí, que um dia viveram, tiveram seus dias de fama, e faleceu. Os próprios Mamonas Assassinas, você deve se lembrar desse, né, desse grupo aí, no 1998, 97, 96, que fizeram sucesso aí, tiveram lá o seu dia de glória, de repente foram para Guarulhos lá, e o avião que ele estava caiu, matou todo mundo, né? E hoje só ficaram na história. Então, é assim a nossa vida, tá? Então, essa frase, se Deus quiser, é uma frase corretíssima, tá? Você que é cristão e não gosta de ficar falando desse jeito, você deve falar desse jeito. Porque é se Deus quiser sim, se Deus permitir sim, né? Não tem esse negócio, não, eu vou estar lá tal dia, eu determino isso. Tá errado você.
dizer isso. E se alguém te ensinou isso para você, te ensinou errado. Tá? Vamos lá para Tiago, capítulo 4, verso 13, começando no 13. Peço o seu like, o seu joinha, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, tá bom? Se você já é inscrito, compartilhe também. Vamos ajudar o evangelho a ser pregado. Deixe o seu joinha, ok? Olha lá para você ver, ó, Tiago capítulo 4, começando no versículo 13, diz assim, ó: Eia agora vocês que dizem, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá, pois, né, sairemos a um, né, a um, é, a um contrato, né, na linguagem mais nova, ou seja, estão fazendo planos, né, a um contrato, essa linguagem é bem antiga, né, e sairemos, né, há um ano e encontramos, pois, né, e ganharemos, né. Deixa eu pegar para você aqui, deixa eu pegar para você em outra linguagem. Eu não tenho vergonha nenhuma de a gente estar aqui a gente está aqui, a gente é falho, né? Eu vou pegar aqui uma outra linguagem, porque eu vi esse versículo numa outra linguagem. Vou pegar na NTLH, Tiago, capítulo 4, versículo 13, só para você entender melhor. Tiago 4, só para você entender melhor o que a Bíblia ela quer dizer. Olha lá, olha lá. Agora, escutem vocês que dizem, hoje e amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano. Olha lá. Ou seja, a pessoa está fazendo planos, né? É como muita gente faz hoje. Não, eu vou lá em nome de Jesus, eu vou ficar lá em nome de Jesus. Ainda uso o nome do Senhor em vão, né? E ficaremos ali um ano, né? E negociaremos e ganharemos muito dinheiro. Então aqui a linguagem já está mais clara, né, do que a JFA. E eu dei até uma engasgada, né, naquela outra versão, né? E ganharemos dinheiro, né? Agora o versículo 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Olha lá. Pois vocês são como uma, né, neblina passageira que apenas por algum tempo, logo depois, né, desaparece. Olha lá, versículo 14. Na linguagem antiga está assim, ó, vocês são como um vapor, ou seja, que hoje existe e logo desaparece. É a nossa vida, meu amigo e minha amiga. A nossa vida é assim. Quantas pessoas que viveram e hoje já partiram, já não estão mais entre nós, né? E um dia pode ser a gente. A realidade é essa. Versículo 15. O que vocês deveriam dizer? Olha só. É isto. Olha lá. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Para no versículo 15. Começa no verso 13 e termina no 15. Tiago 4, capítulo 4, verso 13 até o 15. Então é isso aí. A frase certa é a gente dizer mesmo, se Deus quiser. Se você fala isso, você está falando certíssimo. Porque eu também falo desse jeito. Se Deus permitir, se Deus quiser, nós estaremos. Porque a gente não sabe, a gente não conhece como vai ser a nossa vida amanhã. Amanhã eu sei que é sábado, esse vídeo está sendo gravado numa sexta-feira.
mas eu não sei se eu posso chegar ao sábado. Então, por isso que a nossa vida com Deus tem que estar em dia, tá bom? Então fique aí com essa lição. O que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que nós devemos estar falando assim, amanhã em nome de Jesus eu vou estar. Deus quer que eu esteja, não. A Bíblia diz, nos exorta, nos mostra que a frase correta, a maneira certa de falar é se Deus quiser, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Deus abençoe.